A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para estudar a palavra de Deus da revista da Escola Dominical. E a nossa lição é a lição 7, a antiga aliança apontava para Jesus, dessa revista, Assembleia de Deus Ministério Madureira, e é a revista dos jovens, não é a revista dos adultos, mas é a revista da Escola Dominical, dos jovens, da Assembleia de Deus Madureira. E nessa lição 7, nós vamos aprender vários conceitos aí, né? Com relação à antiga aliança. A antiga aliança que apontava para Jesus. Aqui no primeiro tópico nós temos a lei como aliança entre Deus e o seu povo. No segundo tópico nós temos o tabernáculo, o santuário terrestre. Vamos falar a respeito dos elementos que tinha no tabernáculo, ou seja, dos utensílios, né, sagrados que os sacerdotes ministravam no tabernáculo e posteriormente no templo que foi construído pelo rei Salomão. Aqui já no terceiro tópico nós temos a Arca da Aliança e a presença de Deus. O meu nome é Florival Gonzaga, eu congrego na Assembleia de Deus, eu congreguei na Assembleia de Deus Ministério do Belém 21 anos, hoje congrego em outro ministério e também sou professor de escola dominical onde eu congrego. E quero agradecer a sua presença nesse vídeo de estudo da Escola Dominical dos Jovens. Quero agradecer você que é professor, você que é aluno, você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube. E antes aqui de começar o nosso estudo, quero convidar você para se inscrever no canal. Nós temos aí 3 meses que nós estamos estudando e gravando vídeos da Escola Dominical e eu convido você para nos ajudar, para se inscrever. É importante você se inscrever porque quando nós gravarmos o vídeo, o estudo da Escola Dominical, o YouTube ele vai notificar você para você receber o vídeo ou o estudo da Palavra de Deus. Então quero convidar você para se inscrever no nosso canal, para que nós possamos aí estar continuando os nossos estudos da Palavra de Deus, amém? Então aqui na lição 7, nós vamos estudar sobre a antiga aliança que apontava para Jesus. Como já foi falado quase agora, vamos aqui estudar o primeiro tópico, a lei como aliança entre o povo de Deus. Deus estabeleceu a lei como obrigação para o povo de Israel, na qual o povo seria abençoado ao cumpri-la ou amaldiçoado ou ao negligenciá-la. Aqui nós vamos ver aqui que, de acordo com esse comentário, com que o escritor fez, a bênção de Deus aqui nesse ponto, ela é condicional, ou seja, o povo de Israel tinha que obedecer a palavra de Deus para que Deus pudesse abençoar aquele povo naquela época, quando saiu do Egito, né? E nós vamos lá ler também Deuteronômio capítulo 28, que Deus ele ordenou que o povo obedecesse a sua palavra. Mas vamos ler aqui, vamos falar um pouquinho o que significa lei, né? A lei como aliança entre o povo de Deus, Deus e o seu povo. Deus estabeleceu a lei como obrigação para todo Israel, na qual o povo seria abençoado ao cumpri-la ou amaldiçoado ao negligenciá-la. A lei do hebraico significa Torá, ou seja, a lei, né, do original, do hebraico, com que foi escrito o Antigo Testamento, significa Torá. Segundo o dicionário Almeida,
era a vontade de Deus revelar aos homens na pessoa de Moisés, em outras palavras, preceitos e julgamentos. Está lá em Êxodo, capítulo 16, 28. Também era chamada a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Da mesma forma que o Decálogo, os 10 mandamentos, eram considerados o resumo da lei. Logo, cumprindo a lei, os israelitas demonstravam a sua fé e a fidelidade a Deus e a sua aliança. O próprio Jesus demonstrou um grande respeito à lei, de forma a afirmar que não veio anulá-la, mas sim cumpri-la. Está lá em Mateus 5, 17. Aqui, nessa leitura, cabe muita explicação aqui, com relação àquilo que Jesus falou em Mateus 5, 17. E também aqui vale a pena que nós fazemos alguns comentários e explicar, né, dentro da Bíblia, essa palavra lei. Então nós vamos ver aqui, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que lei tem vários significados. Por exemplo, quando se fala na lei, lá no Novo Testamento, quando o pronunciamento da lei, se fala sempre está relacionado a Moisés, né? Porque Moisés, foi através de Moisés que Deus, quando Moisés subiu ao monte, Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, para que Israel pudesse observar e obedecer esses 10 mandamentos. Então nós vamos ver que esses 10 mandamentos que Deus ordenou, que Deus escreveu lá no monte, quando Moisés subiu, é chamado de lei. E a lei sempre está relacionada com o nome Moisés, ou seja, a pessoa de Moisés, que foi um profeta, foi um legislador e também libertador do povo de Israel, que ficou 400 anos lá sendo escravizados pela nação dos egípcios, né? Ou seja, o rei Faraó. Então nós vamos ver que lei tem alguns significados e vale a pena a gente entender por isso. Por exemplo, por que Jesus falou que não veio cumprir, que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei? E nós vamos ver também que Jesus ele foi a única pessoa que conseguiu obedecer a lei de ponta a ponta, que conseguiu cumprir a lei na íntegra, na sua espiritualidade, naquilo que Deus tinha determinado ao seu povo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Tiago diz lá, né, no capítulo 3 ou no capítulo 4, que Tiago fala, ele fala assim, olha, os 10 mandamentos, se a pessoa obedecesse 9 mandamentos, mas se ele desobedecesse um dos 10, ele já era transgressor da lei, ele já desobedecia a lei. Então nós vamos ver que a lei, estudando o livro de Escola Dominical do pastor Antônio Gilberto ele começa a explicar minuciosamente a respeito, né, a comparação que ele faz da graça e da lei. Ele diz, olha, a lei condenava o pior homem, a graça a lei condenava o melhor homem, eu falei errado, a lei condenava o melhor homem, porque o homem poderia obedecer 9 mandamentos, se ele desobedecesse um dos 10, ele já era um transgressor. Dependendo da transgressão do mandamento que ele desobedecesse, ele poderia até morrer, ser condenado à morte, o melhor homem. Então nós vamos ver que a graça, como Antônio Gilberto, o pastor, explica, a graça ela salva o pior homem. Então há uma grande diferença entre a lei e a graça. A lei foi dada a Moisés para o povo de Israel, né? A lei foi dada ao povo de Israel como um propósito de mostrar realmente os seus pecados. Paulo fala assim que a lei não foi dada para as pessoas obedientes. A lei não foi dada para os obedientes, mas para os transgressores. Paulo ele fala isso lá no livro de Romanos, com relação à lei. Ele fala, a lei foi dada para os transgressores, ou seja, cada mandamento que Deus ele prescreveu ali nas tábuas de pedra,
o povo de Israel estava desobedecendo, ou seja, estava adulterando, eles estavam adulterando, eles estavam na idolatria, eles estavam desobedecendo pai e mãe. Em cada mandamento que Deus determinou, eles estavam totalmente errados. Então a lei ela servia como espelho para refletir o pecado de cada homem, de cada mulher, de cada israelita, quando Deus deu os seus mandamentos, ou seja, a sua lei, ou seja, os 10 mandamentos. Então a lei refletia o pecado de cada pessoa que estava desobedecendo a Deus. Então vamos continuar aqui, porque a palavra lei, vamos aprender algumas coisas aqui importantes aqui com relação à lei. Nós vamos ver que a lei é aliança, se falando também sobre aliança, a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Mas nós vamos ver que a aliança que Deus fez, ele fez com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó, renovando a aliança que Deus tinha feito com os patriarcas. E, consequentemente, Deus ele fez uma aliança também com o povo de Israel para cumprir as suas promessas que ele tinha jurado a Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus ele foi fiel às suas promessas, libertando aquele povo, conservando aquele povo e dando os mandamentos para que eles pudessem realmente ali observar a vontade de Deus, né? Nós vamos ver também que a lei, quando se fala da lei, fala dos 10 mandamentos, e quando nós falamos também da lei, nós falamos sobre o Pentateuco, ou seja, o Pentateuco também é chamado de lei, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio também é chamado de lei, embora no livro de Gênesis, né? Embora no livro de Gênesis nós não vamos ver Deus falando a respeito da lei, mas a partir do segundo livro, ou seja, do livro de Êxodo, nós vamos ver Deus falando a respeito, né? Falando a respeito, dando várias instruções a Moisés para que Moisés pudesse instruir o povo com relação à sua vontade. Mas o elemento mais importante ali da aliança que Deus fez com Israel foi com relação ao sacrifício. Então nós vamos ver também que a lei, estudando a respeito da lei, nós vamos ver que a lei também, ela pode ser dividida em 3 partes. Ela pode ser dividida entre a lei civil, a lei que tratava questões das pessoas, né, no seu sistema cívico. Nós vamos ver também que a lei também, ela é dividida em 3 partes. Nós vamos ver que segundo a lei também poderia ser chamada a lei moral, a lei que tratava da imoralidade, a lei que tratava do pecado, dos pecados do povo. E nós vamos ver também que terceiro a lei também se chama lei cerimonial ou a lei sacrificial. E nós vamos ver também, né, que esses 3 livros aí esses 5 livros que nós citamos como lei, significa Pentateuco. Penta significa 5 e teuco significa livros. Então são os primeiros livros da Bíblia que nós também chamamos como a lei, né? Então é muito importante a gente entender isso. Outra coisa importante também que nós devemos entender é que quando Jesus falou que ele não veio destruir a lei, está lá em Mateus capítulo 5, 17, Jesus não veio destruir a lei, ele não veio invalidar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então nós vamos ver que Jesus foi o único judeu, foi o único homem que conseguiu cumprir a lei. Agora, por que Jesus conseguiu? Porque Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Jesus ele andava com os pecadores, mas ele não se contaminava com o pecado. A influência do pecado não tinha poder na vida dele, porque Jesus era santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus ele não tinha uma natureza pecaminosa, ele não herdou do seu pai José ou da sua mãe Maria a natureza pecaminosa, ou seja, a tendência ao pecado, né? É o desejo pecaminoso que todo ser humano tem, que todo ser humano nasce morto espiritualmente. Já falei várias vezes aqui em alguns vídeos, né,
nesse estudo da Carta aos Hebreus com relação à natureza pecaminosa que todo ser humano tem, que é o pecado herdado de Adão através da relação sexual. O homem, ou seja, o espírito, a alma, o homem na sua integralidade, ele é gerado no ventre da sua mãe e ele já nasce espiritualmente morto porque ele herdou o pecado de Adão, né? O pecado digamos assim, o pecado adâmico, né? Na teologia nós chamamos de pecado adâmico ou pecado original, que todo ser humano espiritualmente morto nasce porque ele herdou o pecado de Adão. Então ele tem necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que Jesus possa, através do Espírito Santo, efetuar o novo nascimento, né, a regeneração, para que ele possa ser uma pessoa liberta do pecado e andar em novidade de vida. Então voltamos aqui no ponto aqui da lei, quando Jesus falou assim, olha, não pensai vós que eu vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Como nós falamos quase agora, eu descrevi aqui a lei, né? Ou seja, a lei, primeiro, a lei civil, que tratava da conduta, né, daquele judeu, daquela pessoa, ali, na tribo de Israel. E nós falamos também a respeito da lei moral, né, a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial, a lei sacrificial. Qual tipo de lei que Jesus está falando aqui, do que eu estou explicando, né, que tem 3 significados de lei, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é escrita a lei dessas 3 maneiras, né, esses 3, digamos assim, essa diferenciação da palavra lei, nós podemos afirmar aqui, com base na palavra de Deus, que quando Jesus falou que não veio destruir a lei, mas veio cumprir, ele está falando da lei moral. Ou seja, quando Jesus lá em Mateus 5, ele começou a falar a respeito da lei, ele falou assim, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás, não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Ele fala assim, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, aquele que ficar irado com o seu irmão sem motivo nenhum, será julgado pelo tribunal. Será julgado pelo tribunal. Aí Jesus falou assim, olha, ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Aí ele falou assim, eu porém vos digo, amarás o teu inimigo e orai por aqueles que vos perseguem. Então, quando Jesus está falando a respeito da lei, ele está falando sobre a lei moral, que tinha relação com o pecado, com a imoralidade. Essa lei, por exemplo, o judeu lá, quando ele pecava contra Deus, um exemplo aqui, por exemplo, aquele judeu que estava lá na lei, debaixo daquele regime da lei, ele poderia olhar para uma mulher, cobiçar no seu coração, que não era pecado. Mas Deus estava vendo ali o desejo do seu coração de cobiçar aquela mulher. Deus estava vendo o seu pecado. E para ser concretizado o pecado lá na lei, né, a pessoa tinha que consumir o pecado. Porque esse tipo de adultério que Jesus está falando é o adultério. A pessoa olha, cobiça no seu coração, Jesus está falando que é pecado. Então aquela pessoa lá no Antigo Testamento, para realmente constar que ela estava em adultério, que ela foi pega em adultério pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas,
as pessoas teriam que ver a pessoa no ato do pecado, no ato do adultério. Foi por isso que Jesus falou: eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher e cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Então Jesus, ele está falando, quando ele falou da lei, que não veio para destruir a lei, ele está falando sobre a lei moral, sobre a lei do pecado, sobre a santidade, a pessoa ter comunhão com Deus. E a lei não poderia fazer isso lá no Antigo Testamento. A lei não poderia dar, a lei não podia libertar a pessoa do pecado, porque o pecado estava dentro do coração da pessoa. A pessoa estava em pecado com Deus, estava de qualquer maneira, só que o pecado só era visto como um pecado no momento do ato. A pessoa poderia blasfemar de Deus no coração dela, Deus estava vendo isso, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. A pessoa poderia estar murmurando no seu coração, porque o ser humano peca por pensamentos, palavras e obras. Então, a lei era um pacto de obras. As pessoas tinham que ver a pessoa praticando a lei. Era uma prática de obras externas. Mas o problema do ser humano é interior, é na alma, é no espírito. Então Jesus começou a falar a respeito disso, que o problema do pecado do ser humano não era com relação àquilo que ele fazia por fora, no seu exterior. Se ele cometesse um pecado por fora, é porque ele já tinha maquinado, ele já tinha planejado, ele já tinha se contaminado e praticado aquele pecado. Ou seja, começou por dentro ali. A origem do pecado foi na alma, foi no espírito, foi no coração. E Jesus falou assim que o que sai do coração do homem é o que contamina o homem. Ele fala a blasfêmia, a inveja, o adultério, a prostituição, a feitiçaria, o homicídio. É o que sai, é o que está no coração do homem. Ou seja, o problema é interior, o problema é na alma do ser humano que está contaminado pelo pecado. E a lei, ela era uma lei, digamos assim, ineficiente, ineficaz, porque ela mostrava o problema do pecado do ser humano, só que ela não resolvia aquele problema, ela não resolvia, não curava a alma do homem, o homem estava doente, espiritualmente doente, e a lei não poderia curá-la, curar aquela pessoa. Então nós vamos ver que quando Jesus falou a respeito disso, e o tema da lição aqui, a antiga aliança, apontava para Jesus. Quando nós falamos aqui sobre a aliança aqui, estamos falando sobre o pacto de sangue, que o animal teria que ser sacrificado, teria que ser colocado, teria que ser espargido, né, o sangue do animal em todos os objetos sagrados, inclusive no tabernáculo. O tabernáculo tinha um átrio, tinha um lugar santo, tinha um lugar santíssimo. Tinha que ser colocado sangue em todos esses objetos para a purificação. Então Deus exigia isso. Então nós vamos ver que Jesus não está falando sobre a lei civil, Jesus não estava falando sobre a lei sacrificial, porque a lei sacrificial a cerimônia do sacrifício, que o sacerdote entrava no lugar santo para fazer o sacrifício pelo pecado do povo através do animal, apontava para Cristo. Então, quando nós começamos a estudar o Novo Testamento, e nós começamos a estudar a respeito da graça, e começamos a comparar a graça com a lei, nós vamos ver que é totalmente diferente, porque na graça, na dispensação da graça, no tempo da graça, que o sacrifício de Jesus é perfeito, o sacrifício de Jesus é voluntário, o sacrifício de Jesus é consciente, ele é eficaz, ele é poderoso, ele pode nos libertar do pecado, aleluia, e nos dar a salvação, ou seja, a vida eterna. Então nós vamos ver que Jesus, ele cumpriu a lei, ou seja, o sistema de sacrifício. Jesus
se cumpriu nele esse sistema de sacrifício com relação à morte dos animais, que era sacrificada pelo pecado daquela pessoa, ou seja, daquele judeu que tivesse pecado contra Deus. Então nós vamos ver que já fiquei muito tempo aqui falando da lei, né? E já é 25 minutos aí de comentário. Vamos aqui para frente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui no primeiro tópico, do segundo ponto, né? A antiga aliança. A antiga aliança foi o pacto que Deus realizou com o povo de Israel no deserto. Essa aliança consistia no fato de que Deus, cumprindo as promessas que tinha realizado aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, permaneceria fiel à promessa da bênção enquanto Israel fosse obediente às suas exigências. No entanto, ao ser desobediente, Israel sofreria as penalidades. De todas as formas, Deus permaneceria imutável. Se Israel obedecesse, seria abençoado. Se desobedecesse, sofreria o castigo. Aqui nós vamos ver que a nação de Israel, ou seja, a nação de Israel agora, só existe porque Deus fez uma promessa a Abraão e ele renovou essa promessa com Isaque e renovou essa promessa com Jacó com relação à nação de Israel. Então nós vamos ver aqui nesse comentário que Deus ele fez esse pacto, essa aliança, e essa aliança foi confirmada, como nós dizemos quase agora, essa aliança foi confirmada com a morte dos animais, né? Por isso que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, quando nós falamos a respeito de um testamento, nós falamos a morte daquela pessoa, né? Quando aquela pessoa morre, ela deixa um testamento para aquelas pessoas que estão vivas, ou seja, os seus bens materiais. Ela faz um testamento e deixa para aquelas pessoas que vão receber aqueles valores. Então aqui, quando nós falamos sobre o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele ordenou que os animais fossem sacrificados, porque quando fala de testamento fala de morte, né? Fala de morte, fala de promessas. Então os animais foram sacrificados porque por causa do testamento que Deus elaborou através do sangue dos animais, para que o povo de Israel pudesse ser filhos de Deus e através da morte daqueles animais, Deus pudesse confirmar o testamento e através da obediência do povo de Israel, eles seriam abençoados por Deus. Deus sendo pai, Israel sendo filho, Deus iria abençoar e deixar todas as suas bênçãos, né? Quando se fala de testamento, fala de promessas, fala de bênçãos, né? Para aquelas pessoas que foram dirigidas o testamento. Fala de morte, fala de bênçãos, né? Herdadas para aquelas pessoas que receberam o testamento. Então, quando nós falamos de testamento, nós falamos sobre morte, nós falamos sobre pessoas que vão herdar as bênçãos. Então tem esse aspecto aí sobre a aliança. Então a aliança fala disso, né? Então nós vamos ver que a aliança que Deus tinha feito com Israel era uma aliança condicional. Era uma aliança condicional que Deus tinha feito com Israel. Ou seja, eles teriam que obedecer a palavra de Deus. Eles teriam que obedecer a palavra de Deus. E nós vamos ver que isso é tão verdade, o que eu estou falando aqui para vocês, nesse estudo, que o povo de Israel que saiu lá do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, alguns teólogos, eles falam que tinha mais de 2 milhões de pessoas, e Deus ele deu a sua lei, ou seja, Deus ele deu os 10 mandamentos para que Israel obedecesse e fosse uma nação abençoada quando adentrasse
na terra prometida, né, outras nações seriam abençoadas ao olharem para Israel. Ia chamar a atenção das outras nações, porque Deus iria abençoar Israel, né? Então as outras nações ia querer saber o porquê que aquela nação era abençoada daquela maneira, ia querer saber que Deus Israel servia. Esse era o plano de Deus. O plano de Deus era esse. Era colocar Israel lá na terra prometida, lá, e muitas nações, através de Israel obedecer a sua palavra, as tribos de Israel, Deus iria abençoar poderosamente as tribos de Israel. E todas as nações, como nós sabemos, tinham o seu Deus, a sua divindade. E eles iriam olhar para Israel, eles ia querer saber que Deus era esse que Israel obedecia. E Israel ia ser uma lâmpada para as nações. Ia ser uma bênção para as outras nações. Nós vamos ver que que essas promessas de Deus eram condicionais, ou seja, tinha que obedecer a Deus. E nós vamos ver que este fato é comprovado, que Israel não obedeceu a Deus, os 10 mandamentos que Deus ordenou que Moisés desse a Israel, eles não obedeceram, e todas aquelas pessoas que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, nem o próprio Moisés entrou na terra prometida, mas todas aqueles homens, aquelas pessoas adultas, morreram no deserto, andando no deserto por 40 anos. Eles teriam que entrar na terra prometida, ia demorar 40 dias, mas por causa da desobediência, Deus falou assim, cada dia, por causa da obediência de vocês, eu vou acrescentar 1 ano. Então vocês vão aqui peregrinar 40 anos, e os vossos cadáveres, os vossos corpos cairão aqui e vocês morrerão nesse deserto. As crianças aqui que vocês falam que seriam presas lá pelos vossos inimigos lá dessas nações pagãs, eles que vão entrar na terra prometida que eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó. Então nós vamos ver que esse julgamento de Deus pelo pecado do povo de Israel, ele se repetiu várias vezes quando o povo de Israel entrou lá, não aqueles que morreram, né, no deserto, mas aquela geração nova do povo de Israel, aquelas crianças, né, os jovens, também desobedeceu a Deus, porque Deus falou assim, olha, quando vocês entrarem, ela destrói todas as nações. É por isso que vocês têm que destruir as nações, porque é justamente por causa do pecado deles que eles têm que ser destruídos, porque se eles não forem destruídos, serão um laço para vocês. Vocês vão se contaminar com o pecado. Deus falou isso para eles, não foi uma vez só. E nós vamos ver que o ciclo do pecado, o livro de Juízes apresenta o ciclo do pecado. Quando Deus levantava um juiz, Deus livrava Israel através daquele juiz, mas depois, quando aquele juiz morria, Deus recolhia aquele juiz, ou até mesmo alguns lá se corrompiam também no pecado, Israel voltava a desobedecer a Deus, e Deus levantava uma nação pagã para castigar o povo de Israel. Então é mais ou menos isso. Vamos aqui passar para frente, que a hora passa muito rápido. Para a gente finalizar aqui o primeiro tópico, nós vamos ver que a nação de Israel agora, a nação que foi declarada nação em 1948 pela reunião, né, pela Conferência Internacional da ONU, Israel foi reconhecida como uma nação em 1948. E lá tinha um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que participava aí desse evento importante, e ele deu seu voto a favor a Israel como a nação. O voto dele foi muito importante para isso. O nome dele é Oswaldo Aranha, né? Então nós vamos ver que Israel agora não é uma nação religiosa como o Estado Islâmico, não.
mas eles prezam pela palavra de Deus, eles prezam pelo Antigo Testamento, ou seja, a Torá. A Torá é a lei de Moisés, é o Antigo Testamento, eles prezam pela palavra de Deus. Mas a nação de Israel, como a nação, é igual ao Brasil, é regida por 3 leis. O poder judiciário, o poder judiciário, o poder legislativo e também o poder executivo. Então Israel como nação não é diferente. Na época de Moisés, o que regia as tribos de Israel era a palavra de Deus, era a Bíblia, era a palavra de Deus. Tanto é que eu falei sobre a lei civil, sobre a lei moral e a lei cerimonial, ou seja, a lei de sacrifício. Mas a nação de Israel é igual ao Brasil, que é regido pelo poder judiciário, pelo poder executivo e pelo poder legislativo. Então, dito isso, vamos aqui passar para o segundo tópico. Vamos falar um pouquinho do tabernáculo, vamos falar um pouquinho do santuário, vamos falar um pouquinho da Arca da Aliança e vamos terminar aqui dizendo que Deus habita entre o seu povo. Durante a peregrinação no deserto, o tabernáculo era uma espécie de templo móvel onde os sacerdotes realizavam os sacrifícios e adoração a Deus. Cada utensílio do tabernáculo possuía um simbolismo de cunho espiritual que, para além de objetos, traria diferenças de adoração entre a antiga e a nova aliança. Aqui nós não vamos entrar aqui na interpretação dos objetos sagrados do tabernáculo, porque o vídeo vai ficar muito longo e tem pessoas que não gostam de ouvir vídeos muito longos. Então nós não vamos entrar aqui na questão da interpretação, né? Porque cada objeto lá, cada utensílio que era usado pelo sacerdote no templo, ele tem um significado espiritual aqui, quando aponta para Cristo, né? Quando aponta para Cristo, quando aponta para a igreja, quando aponta para o crente, cada objeto tem um significado espiritual com relação à igreja de Cristo. Vamos ver aqui então o santuário terrestre. O tabernáculo foi uma grande tenda feita sob medida e com materiais que Deus determinou, no qual o povo de Israel realizaria os atos de adoração durante a peregrinação do povo no deserto. Depois de sua partida do Egito, Êxodo 25, no capítulo 25, versículo 1 ao 9. O tabernáculo continuou a ser utilizado até a construção do Templo de Salomão. Os utensílios usados no tabernáculo e na adoração eram o altar de incenso, está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 1 e 10, a mesa dos pães da proposição, Êxodo capítulo 25, 23, o candelabro, Êxodo 25, 30, 40, a bacia, Êxodo capítulo 30, versículo 17 ao 21, e o altar de holocausto, Êxodo capítulo 27, no versículo 1 ao 8, e a Arca da Aliança, Êxodo 25, 10, 22. Então nós vamos ver aqui que cada objeto desse sagrado, cada utensílio desse que era utilizado pelo sacerdote, ou até pelo sumo sacerdote, lá uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo para fazer sacrifício. Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores com relação ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, estava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado de toda a nação, sacrifício pelo pecado do povo de Israel. Então nós vamos ver que eles usavam esses objetos sagrados, né, que faziam parte do culto de adoração a Deus lá no tabernáculo que se encontrava no deserto. Então aqui tem aqui, né, tem aqui a pia, tem o candelabro, tem a mesa, tem um altar de incenso, tem um altar de sacrifício. Tem também a Arca da Aliança. Todos os objetos
sagrados, todos os utensílios que eram usados pelo sacerdote, tinham seu valor com relação ao culto de adoração a Deus lá no tabernáculo. Mas o objeto mais importante para o povo de Israel era a Arca da Aliança. Ela ficava no lugar santíssimo, com dois anjos, dois querubins, com as asas fazendo sombra em cima da tampa, com as asas abertas, fazendo sombra em cima da tampa da arca. E a tampa da arca, o nome da tampa da arca era propiciatório. Então nós vamos ver que Deus falou para Moisés: olha, não deixe que o sacerdote fique entrando direto aí no templo, no lugar santíssimo, porque eu apareço aí, eu me manifesto, eu se manifesto aí em cima da arca, a minha glória vai encher este lugar, no lugar santíssimo, então ele não pode ficar entrando aqui direto. Então foi ordenado que o sumo sacerdote entrasse lá uma vez por ano no lugar santíssimo para fazer sacrifício por toda a nação de Israel. Então foi ordenança de Deus. E quando o sumo sacerdote entrava lá, Deus se manifestava lá dentro do lugar santíssimo, em cima do propiciatório, em cima da tampa da arca, onde tinha os dois querubins, os anjos, que fazia sombra. Então a arca, ela representava a presença de Deus. Era a presença de Deus que a arca representava. Por isso que Deus falou: olha, não fica entrando aqui direto não, é uma vez por ano. Se você entrar aqui, você vai morrer. Eu estava lendo esses dias Deus falando: olha, não deixe entrar aqui não, senão a minha glória vai consumir esse sacerdote. Ele vai morrer aqui dentro. Ele não é para entrar aqui dentro direto não, é uma vez por ano. Deus ordenou a Moisés que desse essa ordem para que não entrasse direto no lugar santíssimo, onde Deus aparecia, onde Deus se manifestava, onde a glória dele era vista, era notória ali no lugar santíssimo. Isso é muito importante, isso, muito importante. Muito importante o que Deus falou para o sacerdote não entrar direto, ou o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano. Aqui no segundo tópico ainda, enquanto o judaísmo enaltecia o sistema de sacrifícios do tabernáculo, a obra de Jesus vai além. Jesus, por sua vez, como sumo sacerdote, adentrou no santuário celeste, o terceiro céu, a morada do Altíssimo. Enquanto na antiga aliança o sangue oferecido era de animais, o Cristo ofereceu o seu próprio sangue e com o seu sangue obteve eterna redenção para a humanidade. Aqui nós vamos ver aqui diferença aqui nesse resumo aqui, né? Nesse resumo aqui que o comentarista faz com relação à antiga aliança e com relação à nova aliança que Jesus fez através do seu sangue, ou seja, a dispensação da lei e a dispensação da graça, que o comentarista está falando. Há uma grande diferença. Primeiro, quando Moisés subiu ao monte, Deus deu uma visão para ele do céu. Deus abriu o céu e mostrou para ele a arca, mostrou para ele o candelabro, mostrou para ele a mesa, mostrou a pia, mostrou o altar de incenso, o altar de sacrifício, e mostrou também a arca da aliança com os dois anjos chumbados ali, soldados em cima da tampa do propiciatório, que fazia sombra ali com as asas em cima da tampa da arca, que é o propiciatório. Então nós vamos ver que Deus mostrou para ele e falou: olha, faça conforme eu te mostrei na visão. Então nós vamos ver que essas réplicas que Moisés ordenasse, né, que dois homens fizessem, Deus pegou dois homens, eu não lembro agora o nome,
Deus encheu do Espírito Santo aqueles homens para que eles fizessem todos, para que eles confeccionassem todos os trabalhos, para que eles pudessem fazer todos os objetos sagrados, a Arca da Aliança, o altar de incenso, o altar de sacrifício, a mesa, a pia, o candelabro. Todos esses objetos sagrados eram réplicas daquilo que estava lá no céu. Lá no céu, onde Deus habita, ou seja, no terceiro céu, onde o apóstolo Paulo foi. Deus mostrou para ele que ele fizesse a réplica daquela maneira, né? Então nós vamos ver aqui uma grande diferença aqui do santuário terrestre e do santuário celeste, porque lá, conforme Deus mostrou para Moisés uma visão, lá também tem o santuário celestial, e foi nesse santuário celestial que Jesus entrou. Foi nesse santuário celestial. É o terceiro céu, a morada do Altíssimo. Está lá em Hebreus capítulo 9, 11. Enquanto na antiga aliança o sangue oferecido era um de animais, o Cristo ofereceu seu próprio sangue. E nós vamos ver aqui que tem um grande contraste aqui entre a dispensação da lei e entre a dispensação da graça. O período da graça, o tempo da graça é muito diferente da dispensação e do tempo da lei, porque o sacrifício de animais que era feito era de um animal que não tinha consciência do pecado, era um animal que ele morria, um animal inocente, que ele morria, que ele foi sacrificado em favor daquela pessoa que pecou. Nisso já é diferente. Jesus como cordeiro, imaculado, santo, né? Mais sublime do que o próprio céu, o sangue dele foi derramado e ele fez isso aí consciente, sabendo, voluntário. Ele fez isso por amor, com voluntariedade, com amor, em obediência ao plano da salvação que Deus tinha projetado antes da fundação do mundo. Jesus ele fez isso. Então nós vamos ver que é totalmente diferente. Primeiro, o sangue de Cristo é superior ao sangue do animal, né? Ou seja, Jesus como sumo sacerdote também é superior ao sacerdote lá, o sacerdote, o irmão de Moisés, que era Arão. Foi chamado por Deus? Foi, mas Jesus é superior do que Arão, porque Arão ele tinha uma natureza pecaminosa, ele pecava contra Deus, ele tinha que fazer sacrifício pelo seu pecado. Jesus não necessitava disso, porque Jesus é santo e mais sublime do que o céu. Jesus é santo, 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 ele é santo, ele é imaculado. Então Jesus não precisou fazer sacrifício pelo seu pecado, porque ele não tinha pecado. Santo, Jesus foi, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Por isso, a graça é muito superior, a graça é mais importante sobre vários aspectos. A graça é mais importante do que a lei que foi dada a Moisés. Aqui, para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito longo, né, nós vamos ver também que a arca, aqui no terceiro tópico, fala sobre a arca, a arca da aliança e a presença de Deus. A arca era um caixote de madeira, não lembro agora o tamanho da arca, mas também não era muito grande, era aí 70, 80 centímetros de altura, de 40 centímetros de altura por 70, 80 de comprimento. Ela foi revestida de ouro por dentro e por fora. A tampa também foi revestida de ouro por dentro e por fora, sendo de madeira, que era o propiciatório, e tinha também os 2 querubins que foram fixados ali na tampa da arca. Então a arca da aliança, ela representava a presença de Deus, era o objeto mais importante, como foi falado, era o objeto mais sagrado, né?
Então é isso, vamos aqui para o final então. No terceiro tópico, aqui no segundo ponto, Deus habitou entre nós. Por todos esses elementos, o tabernáculo era uma representação da presença da aliança no meio do povo, do seu povo. Todavia, quando João escreve o seu evangelho e faz uma afirmação sublime, está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O vocábulo habitou, do grego, é skeno. A palavra skeno significa levantou um tabernáculo. Portanto, Jesus é o próprio Deus que viveu entre nós. Ele cancelou a antiga aliança a fim de estabelecer a nova aliança em seu sangue, pois a oferta de Cristo era para que fossemos santificados uma vez por todas. Aqui nós vamos ver que o tema desse estudo, a antiga aliança, apontava para Jesus. Então nós vamos ver que quando nós falamos, para terminar aqui, né, a nossa participação, para que nós possamos aqui terminar, nós vamos ver que quando nós falamos sobre que a antiga aliança apontava para Jesus, nós queremos destacar aqui a morte do Cordeiro. Nós queremos destacar aqui a oferta pelo pecado. Nós queremos destacar aqui o sacerdote que sacrificou aquele animal em favor daquele transgressor, daquela pessoa que desobedeceu a palavra de Deus. Né? Nós queremos falar aqui também a respeito do sumo sacerdote que fazia sacrifício. Né? Era um dia todo de sacrifício, um dia solene, que ele fazia sacrifício por toda a nação de Israel. Então, quando nós falamos aqui que a antiga aliança apontava para Jesus, nós estamos falando que o sacrifício do animal não poderia ser um animal doente, não poderia ser qualquer tipo de animal, era um animal que Deus ali ordenava, e o sacerdote ele teria que tirar a roupa dele, se banhar, colocar as roupas dele de sacerdote e pedir perdão pelos seus pecados, interceder a Deus pelos seus pecados, através do sacrifício do animal. Então queremos dizer aqui que quando se fala que a antiga aliança apontava para Jesus, estamos falando sobre o sacrifício, ou seja, a lei cerimonial, que tinha a cerimônia do sacrifício. A cerimônia do sacrifício. Então, tanto o sumo sacerdote como o sacrifício pelo pecado apontam para Jesus. É nesse ponto aí, é nesse aspecto que aponta para Jesus. Não uma lei moral, que Jesus cumpriu isso, né, de ponta a ponta, porque Jesus foi a única pessoa que conseguiu cumprir a lei. Né? A lei, digamos assim, a lei espiritual, a lei que era realmente a vontade plena de Deus, que no Antigo Testamento não poderia acontecer isso, porque o sacrifício era imperfeito. O sacrifício era imperfeito porque era o sacrifício de um animal ignorante, que não tinha consciência do pecado, não sabia porque estava morrendo. A lei era imperfeita porque o sacerdote também era pecador. E nós vamos ver que ele fazia sacrifício pelo seu pecado. E nós vamos ver que a lei, ela é imperfeita porque a lei, Deus deu ela, entregou essa lei ao povo de Israel, não para ser uma lei perfeita, mas para ser uma lei transitória, uma lei passageira, porque apontava para Cristo. Era uma fase de preparação para o povo de Israel, para eles entenderem realmente que o fim da lei apontava para Cristo. De que maneira? No sistema sacrificial, no ritual do sacrifício. Quando João Batista estava lá no deserto, batizando as pessoas no Rio Jordão, ele entendeu isso. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele foi o último. Mas ele era um homem de Deus, ele era espiritual, ele entendia a espiritualidade.
Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, João Batista. E quando João Batista viu Jesus ali, de longe, quando ele estava batizando, ele entendeu isso aí. Ele entendeu que aquele sacrifício, o sacrifício dos animais, ali que era morto pelo pecado daquela pessoa que pecou contra Deus, ele morreu ali inocente. Ele não entendia porque ele estava morrendo, porque o animal não tem conhecimento, o animal é ignorante, o animal não tem consciência do pecado. Mas Deus determinou que o animal morresse em favor daquele pecador. Então, quando se fala sobre que a antiga aliança aponta para Jesus, é nesse ponto. O sistema de sacrifício aponta para Jesus. E quando João Batista viu Jesus, ele falou assim, olha aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entendeu o significado. Ele entendeu que o sistema de sacrifício, a lei cerimonial, né, que era ministrada pelo sacerdote em favor dos pecadores, para que pudesse aplacar a ira de Deus, para que pudesse apaziguar a ira de Deus, quando Deus visse lá aquele sangue, quando Deus visse lá o sangue que o sacerdote lá colocava em cima do altar de sacrifício, e intercedia por aquela pessoa que pecou contra Deus, a ira de Deus era aplacada, né? Apaziguava, Deus olhava. E quando Deus olhava para aquele animal, para aquele sacrifício, para aquele sangue, quando Deus olhava para aquilo, a ira dele era aplacada, Deus não ficava satisfeito com aquilo, mas aquilo ali, o sistema de sacrifício era temporário. E a Bíblia fala assim que Deus, através do seu amor, ele suportou, ele tolerou o pecado. Então Deus, ele tolerou o pecado nesse sistema de sacrifício, porque Deus, ele mesmo entrou na história e determinou um tempo, no tempo exato que Deus ele tinha preparado tudo. A Bíblia fala assim que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo exato que Deus preparou, para que Jesus pudesse cumprir a profecia no seu sentido simbólico daquele animal que estava morrendo pelo pecado. Apontava para Jesus ali, a morte daquele animal como sacrifício pelo pecado, apontava para o sacrifício dele na cruz do Calvário, para resgatar não só Israel, mas toda a humanidade que estava sobre a maldição, a morte e a condenação do pecado. Então Jesus veio para isso. Então, quando Deus ele tolerou aquele sistema de sacrifício, através do seu amor, quando ele tolerou, quando ele teve tolerância, né? Ele teve tolerância quando ele viu, mas Deus ele teve tolerância, esperou, e no tempo exato ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, derramar o sangue dele, ser humilhado, apanhou, sofreu, teve sede, teve fome, foi humilhado, colocaram uma coroa na cabeça de espinhos, foi humilhado, foi espancado, morreu pior do que um criminoso, julgado ali, condenado pelo povo de Israel e executado pelo tribunal de Roma. O povo de Israel que mandou matar Jesus, mas que executou a morte ele foi julgado pelo tribunal de Roma, pelo governador de Roma. Então Jesus foi executado, né? Mas eu quero dizer que Jesus, ele se entregou como um sacrifício. Aquele animal do Antigo Testamento, ele não queria morrer. A morte dele não era uma morte voluntária, ele não tinha consciência do pecado. Mas Deus determinou esse sistema de sacrifício como uma profecia simbólica que apontava para Jesus, que iria morrer na cruz do Calvário para nos libertar do pecado e da maldição e nos trazer de volta à presença de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Embora não sejamos perfeitos, embora sejamos falhos, embora sejamos muitas vezes negligentes, com todas as nossas falhas e dificuldades, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e devemos nos preparar porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, eu expliquei bem, né? Expliquei bem aqui o ponto principal, que a antiga aliança apontava para Jesus,
nesse ponto, no sistema de sacrifício, o sangue derramado ali no altar de sacrifício, a confissão de pecado, ali que o sacerdote fazia, o sangue era derramado no altar, que aplacava a ira de Deus, e Deus ele tolerou o pecado de Israel até chegar no tempo exato, no tempo certo, em que aquela cerimônia, aquele sacrifício iria apontar para Jesus ali como sacrifício perfeito, santo e agradável, que iria realmente arrancar o pecado, né, ia tirar o pecado. Então nós vamos ver que para nós terminarmos aqui este estudo, que é muito profundo, é uma coisa maravilhosa, é muito relevante, é muito importante, que apontava para Jesus. A antiga aliança apontava para Jesus nesse ponto. Amém? Então, vamos terminar por aqui, porque senão se torna uma coisa muito repetitiva, e eu quis explicar bem esse ponto quando se fala que a antiga aliança apontava para Jesus. Que Deus abençoe você, que é professor, que Deus abençoe você, que é aluno da classe dos jovens. Mais uma vez quero reforçar aqui o convite, se inscreva em nosso canal, nos ajude. Temos aqui só 3 meses, estamos toda semana gravando vídeos de estudo da Escola Dominical, não só da Assembleia de Deus Ministério Madureira, mas também da Assembleia Ministério Belém, da CPAD, a Revista dos Jovens. Então estamos aqui toda a semana gravando 2 vídeos por semana de estudo. Então eu peço aí a sua colaboração, a sua ajuda, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, onde você congrega, que Deus possa abençoar todas as áreas da sua vida. Fique com Deus e até a próxima. Espero você até o próximo vídeo, até o próximo estudo. E no próximo estudo nós vamos falar sobre a lição 8, Cristo, sacrifício perfeito e definitivo. Aqui na lição 8, dessa revista de Escola Dominical dos Jovens, Ministério Madureira, AD Braz. Na lição 8, Cristo, sacrifício perfeito e definitivo. Aqui nós vamos continuar o estudo, nós vamos falar de novo sobre isso, só que agora nós vamos falar com mais profundidade a respeito do sacrifício de Cristo. Com mais profundidade ainda a respeito disso, para que nós possamos aprender e crescer na presença de Deus. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.